Olá, pessoal. Vamos lá agora para essa aula 8 aqui. Esses pontos são pontos que também nós vamos revisitar lá na frente, conforme a gente vai vendo a matéria, né? Mas são pontos que falam de escrituração dos livros, mas aqui é a parte genérica, né? Como deve ser escriturado o livro, né? Os cuidados de se escriturar o livro. Então, a gente deve fazer a escrituração do livro de forma ordenada, cronológica, contínua, sem rasuras, sem abreviaturas ou entrelinhas. Não pode ter isso nos livros, na prática dos atos, tá? E ela pode ser manual, pode ser mecanográfica ou informatizada, tá? E hoje a gente já tem a possibilidade dos livros serem nato digitais, ou seja, eles já nascem digital. Então, erro aqui, né? Houve um erro, uma falha no momento em que você está escrevendo, né? Riscado com uma linha e rubricado com um termo de retificação. Então, aqui a gente tem um artigo 41 da Lei 6.015, dessa possibilidade. Uma coisa que é interessante, gente, essa parte aqui é a parte mais de você ir lá, ler, guardar, gravar algumas coisas. Ela é autodidática. É mais, para não falar que é decoreba, é bem assim, é você ir lá, entender o que é e memorizar, que é memorização. Entre nesses artigos da Lei 6.015 e leiam essa escrituração de livro. Aqui não tem muito que a gente poder explicar efetivamente, é fazer uma análise de explicação. Aqui é entender o que está escrito na norma, fazer exercício, fazer fichamento e memorizar, tá? Então, é olhar o que está na norma e seguir. E aí, o que eu faço para vocês? Eu faço aqui a remissão dos artigos onde estão, para que você vá lá, que você verifique, que você acompanhe, pegue o seu fichamento e vá acompanhando ali, fazendo essas buscas mesmo, né? Pega o teu fichamento, bota do lado, abre a lei, vai olhando, vai marcando, vai entendendo, faz anotações, rabisca, né? Se você imprimir o material que eu te dei, aquilo que facilita a sua memorização, tá? Porque aí você tem que olhar para o artigo, tem coisa que é detalhe, você vai ter que ir memorizando. Agora, expedição de documentos. Qual é o documento que é expedido pela serventia? Gente, certidões, traslados, cópias autenticadas, todas elas com fé pública. O que é certidão, professor? É certificar aquilo que consta no registro da serventia. Por exemplo, tem muita gente que fala assim, eu tenho lá a minha certidão de nascimento, e ele acha que a certidão ela tem validade perpétua, né? A certidão tem um prazo de validade. Por quê? Porque o Estado Civil ele pode sofrer mutação. Mesma coisa do imóvel. O imóvel, você tem uma certidão, ela tem um prazo de validade. Então, guarda isso. As certidões sempre terão prazo de validade. Você vai olhar para a certidão, prazo de validade. Por quê? Porque a situação da coisa ou da pessoa, ela pode mudar. E a certidão certifica aquilo que está no registro, tá bom? Então, guarda isso. Certidão é certificar, o tabelião vai certificar aquilo que está constando naquele momento. É um retrato. Ele olha para o registro e ele extrai, então, uma certidão. Ele certifica que ali tem determinada informação, tá? Isso é a certidão. O que é o traslado? Qual é a diferença da certidão para o traslado? O traslado é como se fosse a primeira certidão. O traslado, ele é, na verdade, uma cópia idêntica ao registro que foi feito. Então, é como se fosse a primeira certidão. O traslado é você extrair, no momento da prática do ato, aquela informação através desse traslado, que, em tese, tem uma cara de certidão, mas ele é a primeira certidão extraída do livro. Então, guarda isso. Trasladar é tirar do livro, acabou de praticar o ato, você já dá uma cópia integral. Isso. A melhor palavra aqui. O traslado é uma cópia integral daquilo que foi praticado. Agora, pode também ter outros documentos que podem ser emitidos na serventia, pode ser cópias autenticadas, né? Então, por exemplo, lá na frente a gente vai ver essa possibilidade de você, num processo
ou numa certidão, você ter ali documentos autenticados ou documentos que são emitidos, né, com a fé pública necessária. Mas vamos ver aqui, por exemplo, ainda tem no tabelionato de notas a possibilidade de você fazer a autenticação de um documento. Então, essa autenticação, você leva o documento, esse documento ele é autenticado conforme o tabelião verifica a original, né? Verifica a original, tira uma cópia e autentica essa cópia. Existe também, a gente vai ver lá as peculiaridades, né, de você emitir uma cópia autenticada de um documento digital. Então, de repente, o tabelião tem acesso a um documento digital e ele emite para você uma cópia autenticada daquilo que ele está tendo ali especificamente como um documento eletrônico, e ele faz a cópia autenticada para você, visualizando o documento no original, tá? Beleza? Que é diferente de uma certidão. A certidão é do acervo da serventia, né? Que é diferente também de uma ata notarial, onde ele vai constatar fatos e tal, que a gente também vai ver lá na frente. Quando a gente chegar na parte de notas, a gente vai conseguir visualizar muita coisa aqui na prática, efetivamente. Quem é que pode solicitar uma certidão? Qualquer interessado pode requerer certidões, aquilo que eu falei. A publicidade é uma publicidade passiva. Então, ela fica aguardando o interessado ir lá e buscar aquela informação e ela sai através de certidão. É aquilo que está no acervo da serventia. Gestão documental. Essa gestão documental é o quê? É tudo que tem na serventia, todos os documentos, livros e documentos da serventia que você tem que fazer o quê? Administrar, gerir. Essa administração, essa gestão, ela está na produção, na tramitação, uso, avaliação, arquivamento, eliminação. Então, todo esse controle documental dentro da serventia. A gente vai ter o provimento 50, nem coloquei ele aqui, mas nós vamos falar bastante dele já. Quem está assistindo aqui já vai lá no CNJ, pega lá o provimento 50. Ele vai te dar o quê? As datas, ou o prazo, o prazo que você vai ter que fazer a guarda de cada documento. E a partir desse prazo mínimo que ele dá, você pode fazer o quê? A eliminação desse documento. E agora, gente, com a LGPD, e a gente também vai ter um tópico específico para falar de LGPD, porque eu entendo que é um tema que vai cair na prova. Então, para esses temas que vão cair, eu vou fazer tópicos especiais para eles. E para a LGPD, o que acontece? Você tem que fazer uma análise entre o que eu tenho que conservar e aquilo que não tem necessidade de ser conservado, e aí pode ser eliminado. Então, por exemplo, se você pegar os livros de protesto, o livro de protesto ele tem que ficar guardado por 10 anos. Por 10 anos ele tem que ficar arquivado, armazenado, mas depois de 10 anos ele pode ser eliminado. O provimento 50 diz que pode, é o mínimo que você tem que guardar. Agora, eu posso guardar por mais tempo? Tá. Qual é a necessidade, qual é a função disso? Então, assim, agora a LGPD já veio dizendo, tá, eu só posso armazenar e guardar aquilo que efetivamente tem uma necessidade. Se a lei diz que depois de 10 anos não há necessidade de guardar os livros de protesto, por que eu estou guardando? Então, assim, são dicotomias que nós vamos encontrar, mas a gente vai ter que alinhar isso, efetivamente fazer esse alinhamento. Se não há mais necessidade, o provimento diz que o mínimo é 10 anos, a partir de 10 anos não tem mais necessidade. Se eu sou, e aí vocês vão ver aí, se eu sou um garantidor das informações que estão sob a minha tutela, e eu, então, há um vazamento, eu vou ser responsabilizado pelo vazamento daquelas informações que sequer havia necessidade de estar sobre o meu controle ainda, né? Porque eu tenho essa responsabilidade. Aí a gente vê aqui, ó, digitalização e microfilmagem. A gente tem aqui a microfilmagem que é regulada pela 5433 de 68, uso reduzido atualmente, porque ninguém faz mais microfilmagem, a digitalização pelo decreto 2020, o 10.278, mas a gente tem hoje, pra vocês terem ideia,
todo o acervo está sendo digitalizado, os acervos antigos, todos digitalizados, mas hoje a tendência com as centrais é que os documentos já nasçam nato digitais, ou seja, totalmente digital, já nasceu no mundo digital, né? Nasceu no mundo físico para depois ser digitalizado. Então, e aí nós temos a questão do gerenciamento eletrônico de documentos, que é o GED, que é a substituição atual e segura dos documentos físicos. Então, os documentos físicos estão sendo substituídos por documentos eletrônicos. Hoje, o documento já nasce eletronicamente, já é nato digital. E aqueles que ainda têm esses documentos físicos que devem ser mantidos, arquivados, estão sendo o quê? Digitalizados para que ele tenha aí a possibilidade de ter uma segurança jurídica maior. A gente tem o provimento 74 e outros mais que trabalham essa necessidade de ter segurança jurídica nos sistemas das serventias extrajudiciais. Então, as exigências de integridade, autenticidade, rastreabilidade, infraestrutura mínima, está lá no provimento 74, infraestrutura mínima tecnológica para manter esses documentos guardados eletronicamente, virtualmente, né? E a gente vai ver depois um pouco disso, porque é possível que, de repente, haja uma cobrança. E alguns detalhes, por exemplo, servidor, você tem que ter o servidor espelhado dentro das serventias, mas lá na frente a gente vai dar uma batida em algumas coisas nesse sentido, tá bom? Aqui, então, vocês vão guardando que há essa necessidade do gerenciamento eletrônico de documentos, que é o GED, dentro das serventias extrajudiciais, e ela é o quê? A substituição paulatina e contínua dos documentos físicos, tá? Sendo totalmente digitalizados. E uma vez digitalizados, com a segurança tecnológica, eles podem ser destruídos, tá bom? Eliminados.